E aí muitas pessoas caem, desanimam, porque dizem, a promessa do Senhor não se cumpriu na minha vida. Mas se não se cumpriu, é porque não era do Senhor. Porque a promessa de Deus sempre se cumpre. E nem sempre aquilo que vem de Deus é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Deus disse para Jeremias falar para o povo, peça para que eles se aquietem. Formem ali, construam as suas casas, plantem, colham, casem-se, deem os seus filhos para casamento, porque aqui eles permanecerão por muito tempo. E Deus nos ensina nesta palavra que por mais que você esteja por um tempo muito longo, num lugar, numa situação que você não gostaria de estar, mas se Deus está permitindo que você ainda esteja, ore. A Bíblia diz assim, que Deus pediu para que Jeremias orientasse o povo a orar pela cidade em que eles estariam. Ore pela situação que você está, porque a Bíblia diz que havendo oração, haveria paz na cidade. E havendo paz na cidade, haveria paz para eles. Muitas vezes nós queremos sair de uma situação complicada, mas a gente mesmo, com as nossas próprias forças, com a nossa boca, com a nossa atitude, geramos guerra naquele lugar. E aí a situação só se complica. E se Deus determinou um tempo para você estar ali, você não vai sair dali antes do tempo determinado por Deus. Se for 2 anos, é 2 anos. Se for 2 meses, é 2 meses. Se for 2 dias, é 2 dias. Mas o tempo de Deus vai se cumprir. E eu e você não podemos mudar isso. A não ser fazendo com que o nosso deserto não seja tão árido. Fazendo com que o nosso caminho não tenha tantos espinhos. E como nós fazemos isso? Orando, pedindo a paz. Se o seu problema é no seu trabalho, ore a Deus, em vez de murmurar, de reclamar, Senhor, porque o Senhor não me tirou de lá ainda, porque eu continuo nessa situação, ore para que haja paz naquele lugar. Porque Deus, através da sua oração, vai trazer a paz. E porque Deus não vai te tirar dali enquanto não for o tempo determinado por Ele. Se a sua situação é a sua família, é o ambiente familiar que você vive, em vez de reclamar, de murmurar, de cobrar de Deus, pare e pense nessa palavra. Senhor, eu não sei quanto tempo ainda há para que eu espere a conversão do meu esposo, a cura, a libertação do meu filho, da minha filha, ou o homem esperando a conversão da esposa. E por isso eu estou determinada a orar, para que enquanto esse dia não chegue, haja paz dentro da minha casa, haja tranquilidade. E aí, meus irmãos, a gente vai vivendo lá no deserto, lá na situação complicada, mas em paz, porque nós estamos orando. O tempo que a gente gasta para reclamar, a gente podia gastar para orar, para clamar a Deus. E aí, então, Deus cuidadosamente entra com a sua graça, com a sua providência e vai nos fortalecendo, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando paciência, nos dando amor, porque tudo isso é necessário. E quando nós buscamos, Deus nos dá. E aí a gente enfrenta todas as situações com muito mais tranquilidade. Porque nós sabemos que esse tempo difícil vai passar. A Bíblia disse que esse povo viveria na Babilônia por 70 anos. E eles ali ficaram pelos determinados 70 anos, porque o tempo de Deus é preciso. E a partir daí, olha a palavra que Deus tem para mim e olha a palavra que Ele tem para você. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem os 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei a minha boa palavra.
Amados, logo que se cumprir o tempo de Deus na situação que você está vivendo, Deus, o mesmo Deus que talvez esteja permitindo porque é necessário que você viva essa dificuldade, Ele vai trazer sobre você o refrigério, Ele vai trazer a boa palavra, vai se cumprir. A palavra de Deus nos dá muitas promessas e você precisa tomar posse de todas elas, como o próprio Deus falando para você. E esperar que elas se cumpram. A Bíblia diz que a partir do momento que passar o tempo que é necessário que você viva, talvez na dificuldade que você está vivendo, Ele está atento a isso. E Ele então vai te dar a vitória, vai derramar sobre a sua vida a vitória. Eis que eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. É Deus quem sabe, é Ele nos conhece, Ele já tem os pensamentos dele ao nosso respeito. E a Bíblia diz que são pensamentos de bem e não de mal. Então nós precisamos entender que tudo e todas as coisas que vivemos têm um propósito de Deus. E a gente só consegue entender depois que passa. Porque enquanto estamos no deserto, nós não conseguimos enxergar um horizonte, um manancial. Mas depois que nós chegamos e nós obtemos a vitória, nós agradecemos a Deus. Nós estamos compartilhando hoje a palavra de Deus a respeito daquilo que talvez nós estejamos vivendo, que talvez você esteja vivendo neste momento, aquela dificuldade, aquela luta. Não se deixe enganar, né? Não pense que o teu tempo vai se cumprir, é o tempo de Deus que vai se cumprir. E é importante que você esteja sustentado por Deus, porque Deus às vezes permite que nós passamos por algumas dificuldades para trabalhar na nossa vida, para moldar o nosso caráter. Nós precisamos ter um caráter moldado por Deus, uma personalidade, os nossos hábitos, tudo em nós precisa ser trabalhado por Deus e nós precisamos deixar Deus trabalhar. E na maioria das vezes Deus só consegue trabalhar conosco quando nós estamos na dificuldade, na luta, na prova. Eu penso assim que Deus até gostaria de trabalhar na minha vida quando está indo tudo muito bem. Mas se estiver indo tudo muito bem, às vezes eu não me deixo ser trabalhada pelo Senhor. Eu me esqueço que eu preciso ser trabalhada por Deus. E aí então Deus permite que eu caia numa prova, numa dificuldade, para que aí então eu me abra e me deixe ser trabalhada por Ele. Nós estamos falando hoje na palavra do Senhor que o povo de Deus passou 70 anos vivendo na escravidão na Babilônia, sendo massacrado, mas aquilo foi extremamente necessário para que o povo verdadeiramente se convertesse, se voltasse a Deus. Mas nós vemos que passados os 70 anos, passado o mês da sua dificuldade, passado o ano da sua dificuldade, Deus virá com a providência na hora e no tempo certo. Quantas lutas nós já não passamos, não é verdade? Que no momento dela era tudo tão difícil, não tinha como enxergar luz no meio daquela escuridão. Mas no momento de Deus, Ele apareceu com a luz, com o brilho e fez com que a gente visse tudo claramente. E aí a gente entende que foi necessário. Às vezes a gente perde o emprego e a gente chora, reclama, murmura, Senhor, para quê? Por quê? E lá na frente a gente vê que Deus tinha algo melhor para nós. E assim é em todas as áreas da nossa vida, né? Mas nós íamos falar nesse bloco a respeito da promessa do Senhor. A Bíblia diz assim que Deus disse que Ele é quem sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. E são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor quer nos dar aquilo que nós desejamos. Só que para isso, Ele entende que nós precisamos ser trabalhados para que quando o Senhor nos der, nós possamos estar preparados para receber. Amados, é como algo que você recebe e você não sabe como cuidar. E não entendermos o tempo de Deus é como um bolo. Vamos supor um bolo que você está fazendo aí na sua casa. O bolo precisa de 40 minutos para estar pronto, mas você tem pressa e em 10 minutos você desliga o forno e você vai comer o bolo. O bolo não vai estar bom, o bolo não vai estar gostoso, não vai estar saboroso, ele vai estar cru porque você não esperou o tempo certo. O tempo de Deus é assim, ele é preciso
E nós precisamos esperar o tempo certo, porque a promessa de Deus para nós é de bem e não de mal. E no final, Ele vai dar aquilo que a gente deseja, desde que esteja em conformidade com o desejo do Senhor para as nossas vidas. E a Bíblia continua nos dizendo, no capítulo 29, versículo 12, então me invocareis. Quando que nós invocamos a Deus? Na maioria das vezes, é na luta, é na dificuldade. Me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Quando que nós invocamos e oramos a Deus de todo o nosso coração? Muitas vezes quando nós estamos na luta, na dificuldade. E quando nós passarmos a orar, a suplicar e a clamar a Deus, Deus diz que Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus está dizendo que quando nós o buscarmos verdadeiramente com todo o nosso coração, não só interessados na bênção, não só interessados naquilo que Deus tem para nos dar, mas quando buscarmos a Deus também por aquilo que Ele tem para nos ensinar, aí nós o encontraremos. Aí o Senhor vai se deixar ser revelado a nós e nós nos deixaremos ser trabalhados por Deus. Serei achado de vós, diz o Senhor. Nós conseguiremos achar a Deus quando nós o buscarmos de todo nosso coração. E farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Amados, o que nós precisamos fazer é muito pouco. É orar, é buscar a presença de Deus. E aí a Bíblia nos garante que Ele se deixará ser achado por nós, que Ele nos ouvirá e que Ele vai atender a necessidade minha e sua e Ele vai mudar a sua sorte. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o tamanho do seu problema, o seu Deus é muito maior. Para Deus não existe dificuldade. Para Deus não existe complicação que não possa ser resolvida. Deus tem todo o poder em suas mãos. E em alguns momentos Deus está simplesmente esperando você pedir, você clamar e você buscar a face de Deus, porque Ele quer mudar a sua sorte. Amados, que nós possamos ter entendido que o que nós precisamos ouvir não é aquilo que nós queremos ouvir. Nós precisamos ouvir aquilo que verdadeiramente nós precisamos ouvir. Então abra a palavra de Deus, leia e entenda o que o Senhor quer falar com você. Vá para a igreja, ouça a palavra ministrada e receba como uma lição para a sua vida. Porque não basta você ouvir, você precisa viver a palavra todos os dias. Ananias morreu. E Jeremias teve uma vida como profeta tremendamente abençoada, porque Ananias falou o que o povo gostaria de ouvir e Jeremias teve ousadia para falar aquilo que o povo precisava ouvir. O povo não passou apenas 2 anos, eles passaram 70 anos na Babilônia. E eu e você precisamos entender que o tempo necessário para a nossa luta não vai ser menos e nem mais. Vai ser o que Deus determinar. E enquanto estivermos nela, que possamos orar e pedir a paz, a tranquilidade. Porque mesmo em meio às guerras, às dificuldades, nós seremos felizes porque nós temos Cristo Jesus em nós. Amém? Amados, que você possa abrir a sua Bíblia e ler o livro de Jeremias e entender um pouco mais a respeito dessa palavra. O nosso tempo é limitado, mas eu espero que você tenha entendido que Deus tem um propósito na sua luta. Deus tem um propósito na tua dificuldade. Nada é em vão. Não cai a folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo da sua cabeça, sem que Deus permita. E Deus tem todos os fios contados. E se Ele permite algumas coisas na nossa vida, é para trabalhar em nós, para sermos homens e mulheres melhores, sermos aperfeiçoados a cada dia, para um dia morarmos eternamente com Deus. Amém?
E claro, próxima semana nós aguardamos vocês. Nossos agradecimentos primeiramente a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Fernanda Lima Cabelos e Cia e a Cláudia Bijux. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.